regular. E a gente viu que toda linguagem regular é aceita por um autômato finito, seja ele determinístico, não determinístico. Toda linguagem regular tem um autômato atrelado a ela. Então eu consigo transformar uma expressão regular num autômato finito, nesse caso um autômato finito não determinístico, na maioria das vezes com transições em vazio. Aí coloquei alguns modelos de autômatos que a gente consegue transformar qualquer linguagem regular num autômato finito. Então, se eu estiver pensando apenas na linguagem vazia, o autômato finito que reconhece a linguagem vazia é isso daqui. Eu tenho apenas um estado e não tem nenhum estado final. Ou seja, ele não vai reconhecer nenhuma palavra, porque eu não tenho estado final. O autômato finito que reconhece apenas a palavra vazia é quando eu tenho apenas um estado. E esse estado inicial também é um estado final e não tenho nenhuma transição. Ou seja, ele só reconhece a palavra vazia. Qualquer outra coisa que eu ler, ele não vai conseguir entender. Quando eu tenho uma linguagem formada apenas por um símbolo, ou seja, a palavra contendo apenas um símbolo, esse é o meu modelo de autômato. Eu tenho dois estados. Ao ler esse símbolo, eu chego no estado final de aceitação e terminei a computação por ali. Aqui são abreviações desses outros três modelos que eu expliquei para vocês, para ficar mais fácil o desenho dos meus autômatos. Quando eu tenho um loop desse tipo, né, como é o caso aqui, um autômato que reconhece esse tipo de linguagem é esse daqui, onde eu tenho apenas um estado e um loop para ele. E um autômato que reconhece qualquer palavra ou qualquer combinação é o loop contendo todos os símbolos do meu alfabeto. Fora isso, se eu tenho uma concatenação, como que eu vou fazer a concatenação de duas linguagens? Vou construir os autômatos tudo separado e depois eu vou juntando esses autômatos. Então aqui, se eu tenho uma concatenação, eu construo o autômato para a linguagem R e o autômato para a linguagem S. Como que eu vou unir esses dois autômatos? Então reparem que o R está antes do S, então o autômato da linguagem R tem que ser sempre antes do autômato da linguagem S. Então aqui é o autômato da minha linguagem R e aqui é o da minha linguagem S. Desenho os dois autômatos separados e vou uni-los da seguinte maneira. O estado inicial continua sendo o estado inicial do autômato de R e os estados finais serão os estados finais do autômato de S. E como que eu faço a ligação entre esses dois autômatos? Todos os estados finais, todos os estados que eram finais lá em R deixam de ser finais. E para todos eles eu coloco transição vazia no estado inicial do meu S. Quando eu tenho união de duas linguagens, eu construo os dois autômatos. E como que eu faço para ter essa opção? Acrescento mais um estado e para cada autômato desse eu crio um novo estado e vou colocar uma transição em vazio para cada estado que era inicial nos autômatos das minhas linguagens que eu estou unindo, que eu estou fazendo a união. E quando eu tenho uma concatenação sucessiva, eu preciso criar esse laço, né? Então o que eu faço? Eu monto o autômato para essa linguagem normal. Aqueles estados que eram finais, aqueles estados que eram aceitação, deixam de ser aceitação, eu crio apenas um único estado de aceitação. Então todos aqueles estados que eram de aceitação no autômato, vou mandar transições vazio para esse novo estado e vou criar o loop. Como que eu vou criar o loop? Através da transição em vazio. Então estando no estado final, eu consigo voltar aqui para o começo com uma transição em vazio. Por isso eu crio um loop. Estou aqui com uma transição vazio, volto para o primeiro estado, continuo o processo mais uma vez esse autômato, chego no estado final, volto. Então aqui eu tenho um loop que reconhece
essa concatenação sucessiva. Então vamos fazer alguns exemplos. De Q0 ele consegue para QF? O zero ele consegue entrar para o último estado porque tem um estado vazio aqui. Não, de Q0. Então esse Q0 aqui, na verdade, esse Q0 era o Q0 do autômato da linguagem L. Quando eu criei essa concatenação sucessiva, reparem que eu criei um novo estado inicial aqui. Então, eu consigo chegar no estado final apenas sem ler nenhum, reconhecendo apenas a palavra vazia, consigo, né? Estando aqui, eu consigo chegar nesse estado de aceitação através dessa transição de vazio. Aqui, eu poderia fazer de outra forma? Acho que poderia, né? Se eu fizesse, não colocasse esse estado, fizesse isso. Beleza, também daria certo, né? Concorda? Eu começaria no estado final. Ele seria o estado final porque aqui é zero ou mais vezes. Então eu vou analisar. Se eu tiver zero, meu laço for zero, né, essa quantidade aqui de R for zero, então eu já paro aqui nesse estado inicial que também é de aceitação. E daqui eu teria que ter uma transição para. São diversas formas de fazer. Mas assim, eu não assim, esse QF que está dentro do MR. Esse QF representa todos os estados que eram finais no meu autômato apenas para a linguagem R. Então o que eu faço? Eu vou construir um autômato apenas para R, esquecendo o laço. Depois que eu construir esse autômato, eu vou jogar no laço em cima. Vou jogar no loop em cima. Vamos ver algumas exemplos. O Q0 e QF tem dentro do MR. Ele são só tipo, para falar que tem um início e um fim, só isso. Só representando. Aí no meio tem todo o autômato. Sim, aqui só está representando o estado que era inicial para o meu autômato da linguagem R e QF representa todos os estados que eram finais na minha linguagem R. Vamos ver alguns exemplos na prática, depois a gente vai fazer mais exercícios disso. Não é difícil não, é bem tranquilo.